Então vamos lá. Esse webinar tem o objetivo de mostrar as diferenças de versões de banco de dados, né? Tanto o SQL Server quanto o Oracle. Né? É um webinar com uma visão um pouco mais técnica, mas o objetivo dele é principalmente definir algumas funcionalidades e vantagens, né? Mostrar essas funcionalidades e vantagens que as novas versões trazem para o negócio e onde isso traz um benefício aí no dia a dia da equipe técnica, até da parte de gestão, tá? Então a gente vai apresentar essas diferenças de versões, tá? Só antes de a gente começar, só fortalecer aqui um pouquinho da nossa comunicação. Nós temos aí um novo modelo, né, de atuação no mercado, onde a gente recentemente fez uma reestruturação na nossa comunicação, onde o nosso propósito é inovar e transformar o negócio dos nossos clientes, né? Então, a Microservice aí está há 26 anos no mercado, mas em constante evolução e agora com foco muito grande na questão de inovação para apoiar os nossos clientes a ser mais eficiente, a conseguir fazer melhores entregas para os clientes dos nossos clientes, enfim. É uma abordagem bastante consultiva e a gente conta aí com o apoio de todos para que isso aconteça. Antes de a gente iniciar de fato, eu só queria entender um pouquinho aqui o público, onde a gente possa entender qual é a maioria aí dos bancos de dados que a gente tá falando para o nosso público aí, tá? Dos que estão presentes, né? Eu vou colocar uma enquete, eu peço que vocês respondam e aí a gente vai visualizar aqui. Certo? Maioria SQL e alguns Oracles. Beleza. Temos 8 respostas. Ok. Então a grande maioria está com ambiente de SQL, tá? Mas é só para a gente entender, a gente anota aqui e aí a gente dá sequência. Eu vou voltar à apresentação. O nosso tempo estimado de apresentação é aproximadamente 60 minutos, né? Vamos responder as perguntas mais ao final da apresentação, tá? Vocês podem ficar bem à vontade aqui, escrever pelo chat, enfim, ao longo da apresentação a gente vai catalogando essas perguntas e dúvidas e ao final delas a gente responde elas, tá? Então pode ficar bem à vontade. E essa apresentação, como eu falei, ela vai ser transmitida, gravada e depois transmitida para nos nossos demais canais, seja e-mail, nas redes sociais, enfim, tá? Depois a gente vai compartilhar. Então a gente inicialmente vai falar das novidades da versão do SQL, da SQL Server, né? Nas óticas de alta disponibilidade, performance e segurança, assim como do Oracle também, tá? Então é um webinar mais técnico, mas com alguns olhares sobre algo um pouco mais para o negócio, mais voltado para o negócio, onde a gente vê quais funcionalidades são importantes para alta disponibilidade, quais vantagens isso vai trazer, enfim, é uma visão até para ajudar às vezes em algumas tomadas de decisões, se já é o momento de a gente fazer uma migração de uma nova versão, enfim, então a gente espera poder apoiar com essa visão. Volto a dizer que o nosso tempo ele é bastante escasso, né? Então, assim, para a gente falar das várias novidades nesse tempo é um desafio, tá? Então, assim, a gente não vai conseguir falar de todas, então possivelmente falte algumas aqui, mas se vocês depois quiserem nos questionar, enviar os e-mails, os nossos contatos estão disponíveis aqui e aí a gente pode evoluir
com algumas situações, algumas dúvidas em específico, algum cenário um pouco mais complexo, a gente pode debater posteriormente, tá ok? A parte de SQL quem vai fazer é o Felipe Justino, né? Ele é o nosso pré-vendas aqui da Microservice, trabalha aqui conosco já há bastante tempo, acho que vários de vocês já conhecem, e ele vai discorrer um pouco na parte do SQL Server, assim como o Johnny, nosso DBA aqui de Oracle, ele também vai falar daquelas características que a gente comentou no slide anterior sobre o Oracle, beleza? Então tá, antes de começar eu vou só verificar aí com o pessoal qual versão, como a gente vai falar agora do SQL, né? Qual versão do SQL daquelas pessoas que responderam que está sendo utilizada hoje na empresa, né? Temos aí desde a versão 2003 até a 2017 aí sendo possível. Tá, temos algumas respostas aí no 2016, 14 e 12. Tá. Legal, então já conseguimos direcionar. Ninguém no 2008 R2 ainda. Beleza. Vamos para frente. Então agora eu vou deixar a palavra com o Felipe Justino, que ele pode dar sequência na programação dele aí. Justino, tá contigo. Obrigado. Primeiro, olá pessoal, tudo bem? Como o Felipe já me apresentou, eu sou o Felipe Justino, outro Felipe aqui da Microservice, né? Eu sou pré-vendas Microsoft aqui e vou usar esse tempo curto que a gente tem para conversar um pouco sobre o SQL aí, sobre as diferenças de versão do SQL. Na verdade, comentar sobre as versões e as diferenças entre versões, a gente, como o Felipe falou, a gente ia precisar de um webinar aí de umas 6 horas. Então a gente vai focar o nosso tempo, que é curto, em mostrar as vantagens e as novidades do SQL Server, principalmente 2016 e 2017. O SQL ele tem uma particularidade, na verdade, ele não teve grandes modificações na arquitetura do banco de dados, ele só veio com o tempo melhorando. Ele vem trazendo os recursos que já eram do 2003, 2008, 2008 R2, e para o 2016, 2017 ele foi cada vez mais melhorando, né? O SQL ele é considerado pelo Gartner como o banco de dados mais completo do mercado e também vem há uns 6 anos sendo considerado o banco de dados mais seguro. A Microsoft vem investindo pesado em manter o banco de dados cada vez mais robusto. E o SQL Server 2017, em particular, ele vem sendo o líder de mercado na indústria de missão crítica. O SQL ele tinha algumas features que eram bastante questionadas no passado, mas a Microsoft ela investiu pesado e tudo isso foi melhorado ao longo do tempo. Então, o banco de dados SQL Server ele cresceu muito desses anos para cá. Uma outra questão importante de se falar também agora do 2017 é que a Microsoft, com essa pegada de nuvem e Azure e ambientes cada vez mais heterogêneos, a Microsoft vem trabalhando bastante na interoperabilidade. O SQL Server 2017 ele é disponível para Linux agora também, não mais só para Windows, né? Então isso aí também é um ganho forte aí. Como eu disse, a partir dos próximos slides a gente vai comentar sobre alta disponibilidade, performance e segurança, e a gente vai seguir sempre nessa ideia de mostrar as novidades e tudo que vocês já conhecem dos bancos de dados antigos, das versões anteriores, eu digo, eles permanecem. E outra coisa importante é que tudo que eu vou falar de novidade, por exemplo, do SQL Server 2016, é novidade também para o SQL Server 2017, ou seja, ela veio
o SQL Server 2016 foi levada para o SQL Server 2017, e o que eu apresentar do SQL Server 2017 é uma melhoria do ano seguinte, no caso, né, pessoal? Primeira coisa que a gente vai comentar é sobre alta disponibilidade. Essa questão da alta disponibilidade, nas versões anteriores ao SQL Server 2016 Service Pack 1, não existia nenhum grupo de disponibilidade para edições menores, somente para versão Enterprise. A grande sacada da Microsoft, na verdade, nessas versões mais novas do SQL Server, é justamente isso, é trazer toda a parte boa que antes era só disponível para Enterprise, trazer para edições menores, com algumas limitações de configuração e tal, mas manter o recurso disponível. A questão do grupo de disponibilidade básico é uma, por exemplo, o Always On grupo de disponibilidade básico, ele agora é disponível para edições menores. Como eu falei, tem algumas restrições, mas é possível utilizá-lo. É importante lembrar que o Always On ele é o principal recurso de alta disponibilidade de SQL da Microsoft. Então, ter isso disponível para uma edição menor é extremamente importante. Falando agora de SQL Server 2017, uma novidade bastante importante, que a gente julga bastante importante, é o Always On sem a necessidade de um cluster por trás, sem tu precisar do ambiente de cluster. É possível utilizar o grupo de disponibilidade, o Always On, sem um cluster. Isso facilita bastante tu ter um ambiente on-premise e um ambiente na nuvem, porque aí, como tu não precisa do cluster, tu pode ter um ambiente na nuvem e um ambiente on-premise e realizar as transações entre esses bancos aí. O Cross Database Transaction, ele segue essa mesma linha, é uma melhoria do SQL Server 2017, ele segue essa mesma linha de ter um ambiente mais flexível. Esse recurso, ele possibilita que as transações entre bancos de dados de um mesmo grupo de disponibilidade seja feita. Isso antes não era possível e agora é. Então, a gente julga bastante importante debater sobre essa funcionalidade aí. Seguindo aí agora, a gente vai falar sobre performance. Todos esses recursos que eu vou falar de performance, principalmente do SQL Server 2016, eles já estavam disponíveis, eles já existiam, mas como eu falei lá no início, eles eram disponíveis somente para a versão Enterprise. Então a gente achou por bem comentar sobre eles aqui, para deixar claro que recursos tão importantes para a performance do banco estão agora disponíveis em edições menores, né? O SQL Server 2016 Service Pack 1, ele adicionou aprimoramentos bastante importantes para melhorar o desempenho e flexibilizar os índices do Column Store. Esses aprimoramentos, eles melhoraram bastante o cenário de Data Warehouse e agora também é possível realizar análises do banco em tempo real. Isso, como eu disse, isso antes era possível somente no Enterprise, agora possível em edições menores. Esse próximo aí, o Compression, na verdade, compressão, como o próprio nome diz, é a habilidade que o SQL Server 2016 ele tem de compactar dados na hora do armazenamento. O nome é bem sugestivo, né? Essa parte do SQL que é a responsável pela compressão e descompressão do dado. Isso em tempo real. Então, utilizando dessa feature, a gente consegue ter um ganho significativo aí em menos espaço em disco e muito menos quantidade de IOPS consumido na busca ou no armazenamento de um dado lá no banco, né? Próximo, o OLTP in Memory. Esse também é um recurso que não existia em edições menores, ele existia somente na versão Enterprise. A tecnologia do SQL Server para melhorar o desempenho no processamento e nas transações. Ele agora dá suporte para tabelas de até 2 TB, então
na edição Enterprise, tabelas até 2 TB, e nas edições menores isso vai diminuindo. Ele teve um significativo aprimoramento no índice de armazenamento para a coluna de classificação, e ele também dá suporte para o grupo de disponibilidade Always On. O próximo recurso, particionamento. Esse é outro nome bem sugestivo, né? O que esse recurso faz? Ele separa a tabela em diversos arquivos. Desse jeito, ele aumenta a escalabilidade e também a performance. Em miúdos, assim, falando mais de um jeito mais prático, eu consigo separar uma tabela, por exemplo, em discos. Eu consigo manter os dados que eu acesso mais em um disco mais rápido e os dados que eu acesso menos em um disco mais lento. E como isso é feito a nível de banco de dados, então, para a aplicação, isso fica totalmente transparente. Vamos comentar sobre performance agora, melhorias aí para o SQL Server 2017. Esse nome bonito aí, o Online Index Rebuilding Retomável, na verdade, né? Isso era uma reclamação bem latente nas versões anteriores do SQL. Antes, quando se iniciava um rebuild de índice e precisava-se, por algum motivo, ou alguma falha, ou o ambiente travando por conta disso, se tu pausasse um rebuild de índice, quando tu iniciasse ele novamente, ele ia começar do zero. Com o Online Index Rebuild Retomável, não. Você pausa esse rebuild e quando tu retomar ele, numa janela que for mais confortável, ele vai voltar de onde ele parou, não vai iniciar novamente. Isso é uma questão que o pessoal reclamava bastante, então a Microsoft acabou trazendo esse recurso aí para o SQL Server 2017. Próximo item é o processamento adaptável de consulta. Esse recurso, na verdade, na próxima apresentação, o Johnny também vai comentar desse mesmo recurso para o Oracle. O que acontece? Esse recurso, ele, como o próprio nome dele diz, ele se adapta nos planos de consulta, ele vai aprendendo. Cada vez que ele faz uma nova consulta, ele aprende e ele sempre entrega o melhor resultado. Isso se tratando de rapidez na entrega da consulta, quanto no consumo de memória, quanto no consumo de disco, quanto no consumo de processamento. Ele vai aprendendo e vai melhorando todo o tempo. Então, isso também é um recurso bem importante aí. Próximo slide, a gente vai conversar um pouco sobre segurança. Como eu tinha dito lá no início da apresentação, o SQL ele já vem há uns bons anos sendo considerado o banco de dados mais seguro do mundo. A Microsoft ela disponibiliza alguns materiais, inclusive eles testam o banco de dados todo o tempo em laboratório, fazem teste de estresse, fazem teste de invasão nos bancos de dados, e para manter isso vivo, né? A segurança vem sendo cada vez mais discutida aí, e é um ponto importante nas empresas aí. A gente sabe que qualquer empresa ela pode deixar de existir se tiver os dados roubados ou excluídos. Então, isso para a Microsoft é uma questão muito importante. O SQL Server 2016, Server Spec 1, ele trouxe algumas várias melhorias. Como eu disse, a gente vai somente comentar sobre algumas. O Always Encrypted, por exemplo, ele é um recurso do SQL que ele foi criado para proteger dados importantes e confidenciais. Exemplo, número de cartão de crédito, número de documento. Quando esses recursos eles estão armazenados no banco de dados, se cria uma criptografia para trafegar esses dados que só é aberta no aplicativo. Dentro do banco de dados, o dado ele está criptografado. Então, mesmo que esse banco de dados seja invadido ou exista alguma falha de segurança que mostre esses dados de alguma forma, o dado ele vai ser mostrado criptografado no banco de dados. Ele somente vai, ou se houver alguma interceptação de informações no meio do caminho entre o banco de dados e o aplicativo,
o dado vai estar encriptado. Ele só vai mostrar o dado puro lá na aplicação, que é quem fica com a chave da criptografia. O próximo item segue essa mesma linha, só que de um jeito um pouco diferente. O Dynamic Data Masking, ele mascara o dado. Ele é uma função que limita a exposição dos dados para o usuário. Ele mascara, no caso, a quantidade de dados que eu quero apresentar. Exemplo prático, eu quero mostrar somente os 4 últimos dígitos de um cartão de crédito. Pois é, eu vou configurar isso no meu banco de dados e para a aplicação ele vai levar somente isso que eu pedi. Ele não vai levar nada além disso. Run Level Security, mesma coisa, segue essa linha também, de ter uma configuração pré-carregada e baseado nisso o dado vai ser mostrado. Só que aí a nível de consultas de bancos de dados. No caso do Run Level Security, ele vai mostrar e controlar as linhas de uma determinada consulta conforme o usuário tem permissão. Esse One Level Security ele simplificou bastante o design e a codificação da parte de segurança do SQL. O próximo item que a gente vai conversar agora é o Fine Grained Auditing. Esse item, na verdade, como outros já citados acima, ele já existia em versões anteriores do SQL. Agora ele está disponível para edições menores a partir do SQL Server 2016 Service Pack 1. A possibilidade de auditoria de log mais completa. Antes, a auditoria ela só era possível a nível de servidor. Com o Fine Grained Auditing disponível, é possível fazer auditoria de logs de banco de dados, de tabela, de objeto, de servidor. Então, ela melhorou muito a auditoria de log. E sem ter contenção no banco de dados. O meu banco de dados ele não fica lento devido a isso. Eu posso fazer toda essa parte de auditoria sem ter perda de performance no meu banco de dados. O CLR, a gente trouxe, na verdade, um novo método de segurança, agora falando do SQL Server 2017, a gente trouxe, na verdade, o CLR ele é uma programação customizada, ele é um motor de programação customizada dentro do SQL Server. Nessa parte de programação customizada, tu consegue inserir lógicas criadas através do .NET dentro do SQL, e antes isso não era muito seguro. Em outras versões do SQL Server isso não era muito seguro. Então, para o 2017 ele trouxe um novo método de segurança e deixou isso cada vez melhor e mais completo. Essas eram os pontos que eu tinha para falar sobre SQL Server. Eu vou, Felipe, passar a palavra para ti agora, para dar continuidade aí. Muito obrigado, pessoal, pela atenção aí. E se tiverem qualquer dúvida, a gente permanece aí. Beleza, Felipe, obrigado. Pessoal, pode ficar à vontade no chat também, pode deixar as suas dúvidas ali, vão escrevendo ali que depois a gente pode tirar as dúvidas no final das apresentações, beleza? Vamos lá, então vamos para frente, né? Esse slide aqui, agora vamos falar das versões de banco de dados versões de banco de dados do Oracle, né? Tá. Eu tenho que retomar aqui o modo. Espera aí só um pouquinho. Agora sim, né? Então, as diferenças de versões do Oracle. Na mesma dinâmica, então, de antes, eu vou pedir que vocês respondam quais versões, para quem tem banco de dados Oracle, né? Quais são as versões hoje que estão em produção, só para a gente também ter uma ideia aí do público que está assistindo. Tem versões mais antigas, tem 11G. Mais alguém quer participar? É isso, então 50% aí do público. Ninguém com a versão 12G ainda, né? 12C, desculpa. Então tá, eu vou deixar então agora com a palavra o Johnny, e ele vai apresentar também
nessa sequência que está no slide aí. Johnny, está contigo a palavra. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou comentar um pouco sobre as versões de banco de dados Oracle, como o Felipe Kramer falou. As versões que eu vou comentar, né, as diferenças de versões que eu vou comentar, será diferenças entre 11 e posteriores em relação ao 12c, que é a última versão on-premise que a Oracle disponibilizou. E também vou falar um pouco sobre as novas features do Oracle 12c. Tá? Então, essa que está na tela aqui é a nossa programação e a gente vai começar falando um pouco sobre a arquitetura. A arquitetura do Oracle 12c, em relação ao 11 e os posteriores, né, os anteriores, ela mudou bastante. Né? Hoje a gente tem a arquitetura multi-tenant, né, que vem aí com PDB, com os pluggables database e os CDBs, que são os containers database. O que são esses pluggables database e os containers database? Como tendência do mercado, isso o SQL nasceu na verdade, a partir de 2012, né? Foi assim, em 2014, eu não lembro. Porém, no Oracle, isso é uma tendência de mercado, né? Bancos de dados plugáveis, aonde o CDB, na verdade, é uma base, é um banco de dados base, aonde eu tenho vários outros databases plugados nele. A Oracle está trazendo isso como uma feature, porém você consegue, na instalação do 12c, tá, você consegue utilizar um single tenant apenas, né, ou continuar com o formato antigo, que é o formato do 11G e posteriores. Porém, a Oracle já está com esse antigo formato depredicado, né, e as versões que estarão por vir do Oracle 12c, enfim, e outros que virão futuramente, estarão dessuportado o formato antigo. A Oracle vai tomar como padrão o formato Oracle Multitenant, ou PDB, CDB, enfim, esse formato de banco plugável. Então, uma sugestão para quem tem banco de banco Oracle e que está pensando em migrar, já instale com esse novo formato de multi-tenant, caso você tenha essa filter, tenha adquirido essa filter, ou instale o single tenant, que é uma filter comum que vem com o instalador do Oracle 12c, para já se adaptar a esse novo formato, a essa nova arquitetura do Oracle. Tá? Colocando para frente o slide aqui, as vantagens do 12c com esse novo ambiente em relação ao 9i, 10G, 11G e por aí vai, é a consolidação de vários ambientes em um único só, né? Se você tem um pool de máquinas com banco de dados em todas elas, você na verdade vai estar agora com uma nova máquina com um banco de dados só, né? Que é o CDB, porém vários bancos de dados plugados nela. Isso ajuda numa redução de custo de hardware, tá? Agilidade de manutenção do banco, como aplicações de patch, você aplica o patch sobre o CDB e ele se espalha entre todos eles. E a duplicação de clonagem de base, tá? É uma atividade que hoje os DBAs têm automatizado, né? Alguns automatizam esse tipo de atividade, porém é uma atividade demorada. Com esse novo formato de multi-tenant e single tenant, essa atividade ficou muito mais fácil e muito mais rápida. E o 12c, ele é um banco de dados completamente integrado com a nuvem, né? A nuvem da Oracle, principalmente. Tanto que você consegue colocar, por exemplo, dentro do storage da Oracle na nuvem, você consegue colocar os seus data files lá trabalhando com um banco de dados. Né? Seguindo a nossa programação, vou falar um pouco sobre performance, como o Felipe Justino falou na apresentação dele. Uma das principais filters aí que os fornecedores
tem trabalhado fortemente é a otimização, né, de queries meio que automatizada, né? Por quê? Porque, na verdade, como é que funciona aí a questão de adaptação de queries, né? De otimização de queries. A Oracle vai lá, gera um monte de estatísticas e verifica se aquele plano de execução, né? Se a forma com que o SQL acessa os dados é o mais performático. No 11G, existe essa coleta estatística, foi muito bem trabalhada essa coleta estatística desde o 9, 10 e 11G, porém ela não era feita as alterações em tempo real. Quando você criava um melhor plano, um best plano, vamos dizer assim, né? Você ficava com um plano de execução deste comando até a vida do banco de dados, né? A partir do 12C, os planos adaptativos, os adaptative planes, que é a feature do 12C, ela faz com que isso seja automatizado de forma online. O Oracle vai lá, verifica, pega o comando, verifica, cria um plano base, e aí ele faz uma análise sobre aquele plano, sobre aquela query. Se tiver faltando estatísticas, a Oracle dinamicamente, né, online, vai lá, coleta as estatísticas e faz uma nova verificação sobre este comando. Aí ele faz lá a verificação das cardinalidades, dos joins, verifica se a linha, né, a quantidade de registros que ele retornou após a coleta estatística, por exemplo, é menor do que o que eu tenho guardado, então ele troca no plano de execução e torna aquele como o join, né, a cardinalidade mais otimizada. Né, isso completamente online. Né. Complementando isso, o próximo slide mostra algumas das características novas das novas features da Oracle em relação à performance, que trabalha em cima dessas otimizações, que é a melhoria de coleta de histogramas, né? Histogramas são coletas de estatísticas de colunas específicas, né? Isso foi melhorado. As estatísticas dinâmicas, como eu comentei, se a Oracle, no momento que ela está verificando uma query, o plano de execução numa query, vê que está faltando estatísticas, ela dinamicamente vai lá, coleta as estatísticas faltantes, né? O agrupamento de colunas para coleta de estatísticas, como é que funciona isso? Antes no 11G e posteriores, a Oracle trabalhava, mesmo se você tem, por exemplo, uma primary key na sua tabela, e essa primary key é composta por duas ou mais colunas, a coleta estatística sobre essas colunas eram feitas individualmente, não trazendo a verdadeira estatística daquela coluna, vamos dizer assim. A partir do 12C, se você tem uma primary key composta de duas ou mais colunas, a Oracle coleta estatística do conjunto e não de colunas específicas. E isso traz com maior verdade a estatística sobre as tabelas, o plano de execução, vai fazer uma otimização melhor do seu comando. Tá? E a possibilidade de indexar colunas mais de uma vez. Você não conseguia, né, otimizar, criar índices, mais de 2 índices numa mesma coluna até a versão 12C, né, o 11G para trás. Se você fosse fazer uma indexação de uma coluna, o Oracle te dava um erro dizendo que a coluna já estava indexada. Porém, a partir do 12C, você pode criar mais de um índice sobre uma mesma coluna. Só tem 2 poréns. Você consegue criar índices diferentes apenas. Você vai utilizar, por exemplo, um índice bittree e um índice bitmap. Né? Você não consegue utilizar, por exemplo, 2 bitmaps ou 2 bittrees. Tá? Esse é um porém. E o outro é que ou você utiliza um ou você utiliza outro. Você não vai conseguir utilizar os dois ao mesmo tempo. Tá? Seguindo a nossa programação, eu vou falar um pouco sobre segurança, né? O Oracle para fazer o mascaramento, o Oracle 11G para fazer o mascaramento de informações, como o Justino falou do SQL, né? O SQL também tem o data masking, a Oracle também tem seu data mask. Anteriormente existia essa funcionalidade, porém não era feito online e a Oracle sugeria sempre fazer um clone da base para fazer essa
esse trabalho de mascaramento das informações, como cartão de crédito, dados de pacientes, de hospitais, tá? E isso no 12C ficou completamente online, né? On the fly, como a própria documentação da Oracle fala, e os dados não são alterados, mesmo você fazendo em ambiente de produção. Tá? A auditoria também, né? A auditoria e a Final Gradient Audit, né? São regras de auditoria. A versão do 11G para trás, a auditoria que você criava era regras individuais, né? Para cada comando você conseguia agrupar alguns comandinhos ali e tal, mas não era nada muito organizado, na verdade. Né? Tinha pouca flexibilidade, você não conseguia criar auditorias muito complexas. E um grande problema, se você quisesse criar uma forma mais extensa, mais completa de coleta de auditoria, o seu banco de dados sofria um pouco, né? Onerava a performance. A Oracle trouxe o Unified Audit, que é uma feature nova, um novo formato de auditoria. Você consegue utilizar o formato antigo e o formato novo, você consegue um mix dos dois, ou você consegue continuar utilizando o formato antigo ou completamente novo. Né? Quais são as vantagens desse novo formato de auditoria? A unificação das regras de auditoria, tá? Você consegue criar um bloco enorme de regras de auditoria, trazendo uma complexidade muito maior. Uma organização, por quê? Porque uma única regra vai ter várias regras, você pode, por exemplo, vários comandos no mesmo objeto que utiliza um usuário específico, então é bem complexo e bem flexível, criando uma maior flexibilidade. E o melhor é que a Oracle trouxe um formato diferente para dar o flush dessas informações de auditoria. Desculpa. Esse flush das informações da auditoria para dentro dos discos, para gravar. Por quê? Porque antes havia uma oneração de performance, porque havia cada vez que ela coletava essa informação, ela já jogava em disco. A Oracle agora faz um formato diferente, que ela vai jogando toda em memória. E aí ela pega e de tempos em tempos ela pega e joga em disco, não tendo uma grande oneração de I/O referente a isso. Então, a questão de performance já não é um grande problema referente à auditoria. Só um minutinho, pessoal. Molhar um pouco a garganta. Então, a questão de auditoria ela ficou muito mais performática com esse novo formato de jogar para memória e de tempos em tempos jogar para disco. A gente tem o formato antigo ainda, que é jogar diretamente em memória, mas você tem um formato novo. Vantagem do formato antigo é performance. Porém, o formato antigo ele não tinha perda de dados em caso de crash de banco. Tudo está em memória, se der um crash no banco, apaga tudo, você perde aquela informação de auditoria. Seguindo a nossa programação, as principais vantagens aí, né, do 12C em relação à segurança é a unificação das regras de auditorias, com o Unified Audit, performance melhorada, package de análise de utilização de privilégios, isso é muito importante, né? A Oracle trouxe no 12G uma package nova para você fazer uma análise de utilização de privilégios em certas funcionalidades. Você tem uma função, eu quero saber se todos os privilégios que eu tenho daquele usuário que esteja naquela função, eu tenho privilégios a mais ou tenho privilégios a menos, eu estou tendo um erro, né, de falta de privilégio. Eu faço uma análise e vejo qual que é o real privilégio que está faltando. Isso não existia antes do 12C, é uma package nova, uma feature nova. Isso é de grande utilidade hoje. Né? Novos privilégios de administração, SysDG para DataGuard, SysBackup para backup e o SysKM para segurança e encriptação. E trouxe também uma melhoria sobre o DataVault. Seguindo nossa programação aqui, alta disponibilidade, né? Alta disponibilidade da Oracle, muitos conhecem, ou talvez
não tem ouvido falar, sobre o Oracle Hack, né? O Oracle Hack é o Real Application Cluster da Oracle, aonde o Hack ele utiliza como base, não necessariamente, né? Não obrigatoriamente, porém é de sugestão de melhor prática da Oracle utilizar o ASM. Antes no 11G, a Oracle utilizava como driver de kernel para alteração dos ASM disks, o ASMlib, é um driver que você instalava no sistema operacional e ele fazia esse gerenciamento aí dos discos, né? Ele é um driver bacana e tal, mas ele conseguia gerenciar muito bem os discos, porém a Oracle implementou no 12C um novo formato, o Oracle ASM Filter Driver. É um driver também de gerenciamento de discos do ASM, porém ele filtra, né? Porque filter drive, porque ele filtra os I/Os e todo o I/O inválido que possa danificar ou corromper os dados, ele pega aquilo e joga fora. Então, numa questão de performance, isso melhora, né, por causa do I/O, e por segurança dos dados, ele também acaba sendo uma grande filter, vamos dizer assim. Sugiro também quem for utilizar Oracle Hack, quem utiliza ASM, que utilize o Filter Driver. É uma grande novidade, muito útil dentro da parte de Grid Infrastructure em Oracle Hack. Outra novidade é que o Oracle Restart, né, que antes era utilizado em ambiente single do Grid Infrastructure, será descontinuada, obsoleta, e o uso de HAL devices, que antes era utilizado no 10G, muito utilizado no 10G, ficou meio desutilizado no 11, não será mais utilizado a partir do 12C. Tá? Vantagens, né, novidades da alta disponibilidade aí na versão 12C é o maior nível de alta disponibilidade com o ASM Flex. O ASM Flex, na verdade, são nós que só são utilizados, só tem a instância do ASM, né? O ASM, para quem não conhece, é vamos dizer assim, os discos do Oracle Grid Infrastructure. Você tem nós onde há a instância do ASM e não há, aí só tem o database. Então, o que acontece? Se você perde a comunicação de um ASM com um database, há uma alta disponibilidade, porque existem nós só com ASM. Então, ele pega aquele database e joga para esse nó que só tem a instância do ASM. Então, é uma alta disponibilidade maior do seu do cluster. Maior flexibilidade de alta disponibilidade, podendo englobar ao cluster aplicações como WebLogic, como FlexCluster. FlexCluster, na verdade, ele é um cluster de alta disponibilidade, não só de banco de dados, essa é uma outra novidade. Maior segurança dos dados com disk scrubbing, né? Que é uma verificação dos discos do cluster em online, né? De forma online, ele vai lá e corrige de forma online. Backup dos metadados dos disk groups e um aumento da quantidade de disk groups. Tá? Essas são as novas filters, as novidades aí que a gente tem no 12C e eu vejo como sendo bem bacanas aí para a gente estar mostrando para vocês. Seguindo a nossa agendinha, miscelâneas, né? Vamos dizer assim, um geral aí de novas filters, tem milhares de outras filters, né? Mas as mais úteis eu vejo assim. Antes no 11G o tamanho do máximo do campo varchar era de 4.000, agora é de 32.767. A partir do momento que você, na instalação do 12C, ele continua com 4.000, você tem que fazer a configuração para que ele fique com 32.000 e pouco, e é irreversível, porém eu não vejo problemas com isso, tá? O RMAN também, antes fazia restores apenas de arquivos físicos, agora você consegue fazer de objetos e tabelas. O uso de sequences, né? Antes você conseguia jogar para variável ou no insert, agora você consegue colocar como valor default, né? Na criação da tabela para uma coluna.
Truncate Table era só para uma tabela específica, agora você consegue fazer para tabelas específicas e aquela tabela, agora você consegue fazer para tabelas e fazer um cascade para que tabelas pais e registros filhos também sejam truncados. Comando stop e queries, antes a gente utilizava HowNum, né, que é um pseudônimo, né, das tabelas do Oracle. Agora você consegue utilizar comandos fetch first e offset e next também. São para quem desenvolve e tal, isso é bem bacana, é bem útil. E também, por exemplo, o parâmetro PGA Aggregate Target confundia muito os DBAs. Por quê? Todo mundo achava que o PGA Aggregate Target, na verdade, ele limitava a quantidade da memória PGA. Na verdade, não limitava, ele dizia um valor mínimo. A Oracle, então, para resolver isso, colocou o novo parâmetro PGA Aggregate Limit, que aí sim limita um valor máximo do tamanho da PGA. Entre vários outros filters, como no 11G veio o in-memory, agora para melhorar o in-memory, veio o in-memory column store, várias outras filters aí para desenvolvimento, então tem muita coisa bacana aí no 12C, e muita coisa útil melhorada, tá? O Oracle vem sempre melhorando e pensando na questão de segurança, performance, a Oracle também trabalha muito forte e, lógico, alta disponibilidade, que é um dos cargos-chefes aí da Oracle, entre os seus Engineer Systems, enfim. Tá? Então a gente finaliza aqui com a parte de Oracle e eu passo a palavra ao Felipe Kremer de volta. Felipe. Show de bola, Johnny, obrigado. Estamos chegando ao finalzinho da nossa apresentação. Como eu falei no começo, o nosso tempo é apertado, né, para a gente falar de várias funcionalidades, enfim. Posteriormente a gente vai segmentar esse vídeo, tá? A gente vai colocar nas nossas redes, no nosso blog, e aí o pessoal vai poder ver em mais detalhes e também ficar com os nossos contatos para a gente tirar maiores dúvidas, né? O pessoal não colocou aqui no chat, mas alguém tem alguma dúvida nesse momento? Os nossos participantes aí, pode colocar aqui no chat se tiver alguma dúvida sobre versão, sobre licenciamento, alguma coisa nesse sentido, pode colocar aí que a gente tenta tirar a dúvida agora ou mais tarde. Ninguém? Então tá. Os nossos canais ficam abertos, né? Eu queria fazer só uma sugestão para vocês depois, como a gente vai compartilhar essa apresentação para vocês, tem alguns links no final delas, desse slide, dessa apresentação, que faz sentido a gente dar uma olhada, dar uma lida, né? Um primeiro ali é um case da empresa chamada Roya, é uma empresa lá do Rio de Janeiro, que a gente atende eles com um contrato de gestão fim a fim de banco de dados, um serviço gerenciado, né? Vale a pena ler ali para ver o que a Roya ganhou, né? Nessa nossa parceria, vamos dizer assim, quais foram os benefícios alcançados, enfim, um case bem legal, bem interessante para a gente dar uma olhadinha, e alguns artigos relacionados ao dia a dia aí sobre banco de dados, né? Fatores para a escolha de uma solução de gestão de banco de dados, tuning de banco de dados, enfim, esses aí são só duas sugestões, mas tem várias outras lá, onde no nosso blog tem várias informações e a gente está gerando bastante conteúdo, e até se vocês quiserem sugerir alguma pauta, alguma questão assim, pode enviar para a gente as dúvidas, as dicas, que muitas vezes a gente faz disso alguns artigos para colocar como material rico. Tá? Então, depois eu aconselho vocês darem uma olhadinha, prestigiarem esse nosso conteúdo para a gente poder também ajudar vocês de alguma outra maneira. Tá? Então fica aqui o nosso agradecimento, não só o meu, né, o nosso agradecimento. Eu vou colocar aqui no chat os nossos contatos, tá? Fica aí o nosso telefone, nosso site, os e-mails dos apresentadores, né? O Felipe Justino foi da SQL, lembrando, eu sou o Felipe Kremer, e o Johnny, que apresentou o conteúdo de Oracle. Reforço que a gente fica disponível para vocês, nosso time de consultoria aqui também estará disponível para tirar qualquer tipo de dúvida. Espero que a gente tenha
agregado de alguma maneira aí, né, o dia a dia de vocês, enfim, e se quiserem evoluir, a gente fica à disposição. Vou parar a gravação nesse momento.